Então, vamos para a nossa correção de ciências. Olha lá, hora da leitura. Quem não gosta de um pão quentinho com manteiga no café da manhã? Usado como sinônimo de vida e trabalho, alimento do corpo e da alma. O pão faz parte da cultura de muitos povos e tem um significado importante em várias religiões. Resultado do cozimento de uma massa feita com farinha de certos cereais, principalmente trigo, água e sal. Ele pode ter sido como uma das primeiras comidas preparadas pelo homem. Os primeiros pães eram feitos de farinha misturada ao fruto de uma árvore chamada carvalho, bem diferentes das atuais. Eram achatados, duros e secos. Também não podiam ser comidos logo depois de prontos, porque eram muitos amargos. Era preciso levá-los várias vezes em água fervente, antes de se fazer broas, que eram expostas ao sol para secar. As broas eram assadas da mesma forma que os bolos, sobre pedras quentes ou debaixo de cinzas. Os egípcios foram os primeiros a usar fornos de barro para assar pães por volta do ano 7000 a.C. Atribui-se também a eles a descoberta do fermento, responsável por deixar a massa do pão leve e macia, como conhecemos hoje, tá? Então, lemos esse texto e vamos à interpretação. Considerando as informações apresentadas no texto e o que você estudou até aqui, responda. 1. Por que os primeiros pães feitos pelo homem eram achatados, duros e secos? Porque antigamente não se conhecia sobre os micro-organismos que atuam como fermento às leveduras. Portanto, os pães eram feitos com farinha misturada ao fruto do carvalho, tá? Então, a resposta é essa da 1. 2. O que deixa a massa do pão leve e macia como conhecemos hoje? A adição de micro-organismo do tipo levedura, como fermento, descobertos provavelmente pelos povos egípcios, tá? Então, as respostas da 1 e da 2 da página 16 são essas aí. Mais um desafio. Ao abrir a geladeira de sua casa, Miguel encontrou um pedaço de queijo que apresentava na embalagem, uma data dizendo que ele estava bom para ser consumido. Dentro do armário da cozinha havia um pacote de pão fatiado. Observe as imagens dos alimentos que ele encontrou. Queijo de tipo gorgonzola encontrado na geladeira. Pão fatiado que estava guardado dentro do armário. Considerando esses itens, qual a melhor alternativa para Miguel se alimentar? Justifique sua resposta. Ele deve comer apenas o queijo que estava dentro do prazo de validade, tá? Então, o queijo estava dentro do prazo de validade e ao qual os fungos são adicionados para dar gosto especial e aspecto cremoso. Nós estudamos sobre isso. O pão embolorado indica que não está adequado para o consumo. Mesmo as fatias que aparentemente não contenham mofo visível, tá? Mas estavam todos juntos ali, né? Então, essa é a resposta da página 19. A linha de chegada, né? Nessa unidade você pôde conhecer sobre os micro-organismos e seus usos pelos seres humanos. Agora é o momento de registrar o que você aprendeu sobre o conteúdo estudado. Ah lá, o tema, conhecendo os micro-organismos, o uso de micro-organismos pelos seres humanos. A tarefa, que era a produção de texto sobre saúde, era produzir um texto onde os vilões são as bactérias e os vírus. Mas nessa história, tinha a heroína, que era a vacina.
Você tinha que criar uma história bem legal, contar onde estão os personagens e o que eles fazem. O texto devia ter um título, o parágrafo, a fala, dois pontos e travessão, né? Pontuação e acentuação e no mínimo 15 linhas. Então, essa foi a nossa tarefa, tá? Então, essa foi a nossa correção de ciências. Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Beijos, beijos. Tchau, tchau.